Muito bem, meninos. It's raining, man. Aleluia. Chegamos aqui para mais esse programa maravilhoso. Eu, Fabrício Vieira e Caio estamos reunidos para um papo incrível e necessário. Você que está aí na sua casa fazendo café, nos ouva. Para você que está na academia, faça o mesmo, olhô. Não perca a oportunidade. Coloque o fone de ouvido, corra com a gente na esteira nos ouvindo. Vai dar energia. Pode acreditar. Não é, Fabrício? Acho que vai da energia. A gente pelo menos vai se esforçar bastante para isso, não é verdade, Caio? Sejam todos muito bem-vindos. Hum, Com certeza. Aliás, esse é o nosso propósito, né? Esforço, ou pelo menos o nosso lema, né? Esforço é o que não falta por parte da gente. Pode faltar seguidores, né? Mas esforço, isso a gente garante. Muito A legal estar aqui gente... com vocês mais uma vez. Então, esse papo hoje vai passar pelas questões do patriarcado. E para começar essa conversa, eu nem combinei com vocês, mas eu vou ler um pequeno trecho de um texto. Posso? Pode, claro que pode. Bora lá. Adoro Então leituras é de assim, pequenos textos. olha lá. Santo Agostinho. Hum, Para Santo Agostinho, a mulher desobedeceu de caso pensado. Ela não teria desculpa de ter desobedecido o mandato de Deus. Ela foi levada à transgressão por cobiça, por desejo de um poder autônomo e pela orgulhosa presunção de si. O pecado foi determinado pelo orgulho. Quando pecamos, a serpente seria a sugestão de fazer o errado. A mulher é a pulsão de realizar o pecado e o homem é a razão. Santo Agostinho. E é assim que começamos a nossa provocação nesse programa. Começou Desde com os tudo, envolveu até primórdios, religião, né, Alexandre Monet? é para chutar o pau da barra, desde os primórdios até hoje em dia. O homem ainda faz o que o macaco fazia, vamos falar, homens primata, capitalismo selvagem. Muito bem. Citando Santo Agostinho, a Paralamas do Sucesso, acho que é, não, é Titãs, 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 titãs. Titãs, 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 caminhando por tudo isso. E aí, galera, por onde a gente começa a conversa O que que é falando do patriarcado? patriarcado? O que é o Para os patriarcado? homens que estão escutando a gente não tem a menor ideia. Que a mulherada sabe. Quem não sabe são os Hum. homens. Então, o que é patriarcado, Fabrício? No seu ponto de vista. Patriarcado é um sistema histórico de organização social em que Uhum, os homens, uhum, especialmente os homens brancos, cisgêneros, heterossexuais e proprietários, concentram um poder político, econômico e simbólico. Não é sobre uhum, homens individuais, é sobre estrutura de poder. uhum, Então, no mercado de trabalho, como é que isso se manifesta? Hierarquia predominantemente masculina no topo, valorização de traços associados ao masculino, tipo competitividade, agressividade, disponibilidade total, né? Porque o homem não engravida. Daí uhum, tem a desvalorização de funções associadas ao feminino também, né? Para casar com uhum. isso. Então, todas as funções de cuidado, de escuta, educação, RH, enfermagem, a lista vai embora. Tudo isso sendo muito resumido, assim, gente, eu estou sendo absolutamente sintético, mas é só para dar uma ideia do que é o patriarcado, afinal. E você, Caio, quer completar? Eu acho que eu vou dar um exemplo do que não é o patriarcado. A minha esposa, 30 anos atrás, ela foi estudar na Holanda, ela tem nacionalidade holandesa, meu sogro é holandês, e ela ficou na casa de um tio. E ela não acreditou quando ficou sabendo que 2 anos ele trabalhava e a tia ficava em casa cuidando dos 3 filhos. Aí passavam 2 anos, os papéis se invertiam. Ele ficava em casa e a esposa ia trabalhar. Então, Uhum, obviamente, a gente está falando de uma cultura e de um país que sempre, né, a Holanda sempre foi um país muito aberto, inclusive, vários períodos históricos era considerado um porto seguro para aqueles que eram perseguidos, inclusive, né? Ah, enfim, isso sempre fica marcado assim para a gente. Vira e mexe quando o tema
ele acaba surgindo esse exemplo, e é um exemplo de 35 anos atrás, né? Então, Uhum. é claro que a gente precisa reconhecer que, caramba, como ainda estamos atrasados, né? Porque se era assim há 35 anos atrás, claro, evidentemente outros temas surgiram, mas eu acho que esse é um bom exemplo do que não é o patriarcado. Doante. Nossa, acho maravilhoso. Inclusive, né, Caio, alguns países nórdicos têm políticas, por exemplo, de licença paternidade, que são muito interessantes, inclusive navegando nessa onda que você falou, Caio, assim, muito similares, o que traz também a responsabilidade e o papel do homem de um jeito diferente. Mas eu queria voltar para o Santo Agostinho, porque eu acho que é legal, eu quis trazer esse viés também histórico, né, desses papéis que foram trazidos lá desde os primórdios, o homem na razão e a mulher no desejo, né? É, e eu acho que isso já é um convite para a gente refletir, né? Porque a gente vive numa sociedade, numa cultura embebida nas questões da religião, né? Não é verdade? Desde que o nosso Cabral chegou com a sua esquadra aqui e invadiu o Brasil, e invadiu a palavra mesmo, E né? impôs, né? E Impôs impôs a história toda desde a cultura, catequese religião. indígena e tudo mais, e aí todas as questões que vieram durante, sei lá, mais de 200 anos, quem cuidava da escola, da educação, passava por padres e tudo mais. Então eu acho que é bom colocar a luz nisso, porque estou pensando na sociedade brasileira, né, como ela foi se construindo a partir dessa perspectiva, dessa estrutura de Sim, homens sim, brancos no poder. Se pensar em escravidão, como o Fabrício falou, que é homem branco, mais de 300 anos de escravidão, né? Então, era homem sim. branco no poder o tempo todo. E esse modelo estrutural, né, Fabrício, ele, claro, se organiza dentro das empresas desde que o Brasil tem suas empresas, né? Então, acho importante a gente pensar como o patriarcado foi moldando a sociedade, né? Uhum, A gente tem que pensar que o homem tinha um papel que era um papel de esfera pública. Então, o homem, ele saía de casa, ele ia trabalhar, ele era o sustento da família, o provedor, e a mulher ficava dentro de uma esfera privada. A mulher não tinha que sair de casa. Ela só saía de casa com o homem e com a permissão do homem, né? A mulher uhum, não tinha muitos direitos até muito pouco tempo atrás. A mulher tinha que ficar reservada no cantinho dela, num lugar de cuidado, num trabalho não remunerado, né? Porque cuidar da casa, dos filhos, tudo isso é um super trabalho, né? E eu não estou nem falando só de cuidar da casa, porque quando a gente pensa em trabalho doméstico, a gente pensa em fazer comida, lavar roupa, limpar a casa, mas a gente não pensa na carga mental que tudo isso traz, né? Então, eu sou dono de casa hoje, né? E eu moro sozinho. Para eu ter comida chegando na minha mesa, eu preciso pensar no que é que eu vou comprar na semana, ou no mês, ou na quinzena. E então eu tenho que saber que pratos eu vou cozinhar e que ingredientes eles precisam para eu ir ao mercado comprar determinados ingredientes para eu colocar essa comida que eu estou pensando na minha mesa. E às vezes, se eu esqueço, eu tenho que ir mais de uma vez ao mercado. E aí tem sempre aquele marido que reclama, mas por que que você não compra tudo aquela vez que você foi? Porque é muito difícil lembrar de tudo, né? Às vezes, assim, é muita coisa para pensar. Essa carga mental, geralmente, ela é desconsiderada, né? Mas o fato é que esse lugar, eu fiz um parênteses enorme aqui, mas o fato é que esse lugar do homem na esfera pública e a mulher na esfera privada, é, a Revolução Industrial não rompeu isso, né? Ela reorganizou isso, assim. Então, mesmo quando as mulheres entraram no mercado, os homens continuaram responsáveis pela maior parte do trabalho doméstico. Quer dizer, as uhum. mulheres continuaram As mulheres. responsáveis, responsáveis pelos trabalhos domésticos. Então, o que acontecia Uhum, elas, além de entrarem no mercado de trabalho, continuaram cuidando da casa. Olha o tamanho uhum.
né, Uhum. da exigência, né, física, mental para essa mulher, né? E aí, além de Uhum. tudo, os cargos delas eram cargos inferiores e muitas vezes continuam sendo, porque elas eram penalizadas pela maternidade. Então, você é Uhum. mãe, você vai. Eu assim, gente, trabalhei muito tempo na área de RH em recrutamento e seleção. Eu já escutei as coisas mais abomináveis da face da Terra. Então, eu já escutei assim: ah, mas a gente não contrata mulher porque mulher engravida. E aí, se a mulher engravida, ela fica não sei quanto tempo fora. Então, assim, absurdos. Claro que hoje existem empresas que elas já são mais conscientes a respeito disso, mas especialmente empresas. Eu não vou entrar nesse lugar. Mas existem empresas ainda que elas não têm essa mentalidade, essa consciência desenvolvida, né? E aí, porque as mulheres tinham a questão da maternidade, muitas vezes elas tinham, e ainda têm, eu diria, as trajetórias profissionais delas interrompidas, porque também tem ainda um estigma no mercado da mulher que Uhum. chega com filho pequeno e não é contratada porque você vai ter que ter um horário diferenciado para buscar e levar o seu filho na escola. Seu filho vai ficar doente, você vai faltar. Então ainda tem gente com esse tipo de pensamento, sabe? O Uhum. mercado nunca Uhum. foi neutro, assim. Ele sempre foi é, desenhado pelos homens, para os homens, considerando a vida dos homens, sabe? Sem considerar a mulher, enfim. Não sei se eu ajudei. Vai, Caio. Não, ajudou super, né? Eu acho que a gente, acho que é impossível desconectar o patriarcado com o machismo, né? Justamente a Sim. partir de toda essa intro que Fabrício fez, brilhantemente, aliás, e que naturalmente, se desde o início, enfim, dos tempos, a própria igreja, de um modo geral, relegou o papel da mulher como um papel de segunda classe, isso, evidentemente, acabou influenciando, né, a cultura, da civilização como um todo, né? Então, a gente, até hoje, claro que avanços aconteceram, mas é inquestionável que a gente hoje a gente se depara com situações que evidentemente são situações que lembram o próprio patriarcado, né? Eh, ou seja, a gente tem que reconhecer que não dá para falar de patriarcado sem falar de machismo, né? Que é o que eu acho que grande parte da população menos favorecida, evidentemente, ela sente na pele, né? Eu acho que todo mundo sente na pele, viu? Um dos motivadores desse papo aqui, Caio, eu estava conversando com o Fabrício, é, paralelamente em outra rede social, e a gente notou algumas coisas, alguns casos chamaram a atenção. Um daqueles grupo de juízes que homens brancos todos que deliberaram pela não considerando que uma menina de 12 anos sofria sofreu estupro por Não estar vi essa vivendo com um notícia. cara de 35 anos. E aí a gente falou assim, como pode ainda, né, viver numa estrutura dessa em que homens estão deliberando e decidindo sobre as questões da mulher, né? Não é? Eu acho que esse foi E um quando você olha o ponto. vídeo lá, só tem homem branco, velho, né? Só Assim. tem todo homem branco velho. E Tudo eu bem posso ser falar branco e ser porque, velho, né? Branco velho de um sim, jeito é. aqui, Não, mas né? eu digo nesse lugar do patriarcado, né? De novo, a gente Esse está lugar. falando do tipo de pessoas que decidem sobre a vida das mulheres, né? Homens Uhum. brancos de certa idade, a gente não está sendo elitista não, etarista aqui, né? Assim, Etarista. acho que é importante que esse velho não tem a ver com o velho da idade, é o velho de pensamento, Pensamento. Pensamento. né? Assim, é. Então, assim, esses caras, eles têm esse pensamento de 1940 que a mulher não é dona do corpo dela, entendeu? Assim, Uhum. é, eu não sei nem o que dizer mais, é horrível. Então, mas e aí esse tipo de história que tem acontecido com frequência no Brasil, e acho que o Caio fala bem o lance do machismo, também está nas empresas, está nas organizações. Então, a gente tem ainda um número baixo de mulheres em cargos de liderança, segundo o INSPER, 34%, se não me engano, é esse número.
é um número baixo. Mulheres que ganham menos como homem, menos que Mulheres o que homem, ganham mesmos menos, cargos. e se for uma mulher preta, menos ainda, menos Ah, se a gente for oportunidades. fazer intersecção, Então, aí nós estamos ele um monte. a gente vai ficar É, aqui 1 hora e e meia. eu ainda tenho ido em empresas, meus senhores, e conversado e ouço coisas do tipo, mas para quê? Eu não tô entendendo, sabe? Tem uma coisa meio tipo, eu não estou entendendo essa demanda. Como assim precisa de mulher, né? A gente sempre operou no agro, que é um lugar que eu habito muito, a gente sempre operou bem com um monte de homem. Por que você quer colocar mulher aqui, né? É uma conversa meio de doida essa história, né? Fala, Caio, você riu, quero saber. Bom, eu acho que isso claramente, inquestionavelmente, é um resquício de todo esse contexto histórico que a gente começou justamente o episódio falando, né? Ou seja, a gente olha, né? ah, ah, eu não tenho os números, né? Mas se a gente compara qual é o número de juízes brancos com uma certa idade, e vai lá, e aí? Onde estão as mulheres disso? E aí a gente passa para os desembargadores. Pô, e aí? Onde estão as mulheres nisso? Ou seja, é claro que isso é um No ciclo. STF tem uma mulher que é a Carmen Lúcia. Exatamente. E isso meio que a duras penas, porque naturalmente tinha a Rosa Weber e tal, e é óbvio que Uhum. fica difícil enfim, os governos, principalmente que possuem um discurso, digamos, em prol da diversidade, não naturalmente traduzir essa diversidade de uma Uhum. forma prática, né? E isso também se traduz nas corporações, né? O número de diretoras, né, comparativamente, número de gerentes, muitas vezes não precisa nem chegar a nível de diretoras, né? O que eu percebo é que isso está claramente conectado com a cultura da empresa, né? Então, Uhum. a gente que trabalha com multinacionais, acho que fica evidente quando você trabalha com empresas em que fica, assim, escancarado que, principalmente nos níveis mais altos, a participação do universo feminino é muito baixa, né? Às vezes estão delimitadas ou limitadas ao RH, né, Caio, nessa diretoria. Aí parece que em outros lugares não sei se rola mulher. É meio que aí. Exatamente. Porque aí cai outro estigma que o Fabrício já falou de alguns, mas é estigma assim, é que a mulher é sensível, e a É. mulher é um. Ah, não vai aguentar o tranco, coisas do tipo. E o homem, não, o homem Não, mas seguro, o homem barbaridades, forte. né? E Barbaridades. se a gente voltar para Brené do último programa nosso, a história da vulnerabilidade, o homem não pode mostrar vulnerabilidade, o homem não sei o que lá, então, e aí a gente cai nessa, é uma armadilha, isso tudo é uma grande armadilha para a gente manter do jeito que está. Mantenha É É uma uma assim. armadilha. sofisticação, né? É uma sofisticação É, do patriarcado, né? Assim, se antes o uhum, patriarcado era deliberado, escancarado, agora ele está se reinventando, né? Então é a liderança feminina está acontecendo, mas você vai olhar é só uma performance, assim, não tem nenhuma mudança estrutural, ou então uma uhum, diversidade de fachada, sabe? Não tem uma uhum, inclusão que é, mexa ali em quem realmente está no poder, sabe? É, uhum. é muito complicado. É muito Mas complicado. eu sou medianamente otimista com Que relação a bom. isso, porque eu vejo, por exemplo, eu tenho uma filha e dois filhos, e ela se auto-intitula como não feminista, mas, claro, sobre a minha perspectiva, é claro que, evidentemente, ela defende pautas, né, e é interessante essa perspectiva, porque ela defende pautas que, num primeiro momento, poderiam ser vistas como feministas, tentando, enfim, eu não gosto muito de colocar os rótulos, mas que, à luz dessa nossa discussão, meu, elas são pautas que transcendem esses rótulos, né? São pautas legítimas de um ser humano, ou seja, onde a gente fala de diversidade, onde a gente fala de igualdade. Uhum, Então, a gente busca categorizar e jogar um rótulo em cima disso, quando na realidade, mas por que ganhar mais, por exemplo, né? Ou uhum, seja, aonde está essa suposta fragilidade, né? Muito pelo uhum. contrário, né? Acho que existem, inclusive, informações científicas do ponto de vista de maior tolerância à dor, um monte de coisa. Então, no fundo,
é claro que isso faz parte da cultura, é claro que isso está enraizado, e a gente está falando de raízes muito profundas, né? Mas que o Uhum. tempo vai se encarregar disso. Por quê? Porque, naturalmente, essas novas gerações, elas são mais corajosas e elas acabam expressando o que, naturalmente, elas pensam e o que elas sentem, né? Então, é claro que a gente olha essa questão do patriarcado, eu acho que talvez a gente possa conectar um outro termo que com certeza está relacionado, principalmente no norte e nordeste do nosso país, do ponto de vista político, que é o próprio coronelismo, que também tem a ver com isso, né? Ou seja, essas práticas que elas são Uhum. produto naturalmente de todo esse, enfim, contexto Herança. histórico, a gente, tudo bem, não estamos talvez evoluindo com a velocidade que deveríamos ou gostaríamos, mas eu vejo isso acontecendo pelo menos a passos enfim, lentos. Ô, Caio, eu concordo contigo. Se a gente olhar talvez só a foto, a gente vai ficar assustado, né? A gente olha o filme, a gente como país evoluiu, isso eu não tenho dúvida. Algumas coisas, quando eu era jovem, eu ia no estádio ver o Corinthians, eram naturalizadas. Não, peraí, vamos manter o nível. Não, eram Manter o nível naturalizadas. das discussões, por favor. As violências, as falas eram naturalizadas. É, algumas coisas hoje são impensáveis. Então, quando eu consigo ver o filme, acho que a gente andou. A gente está discutindo essas coisas. Não se discutir, é assim, ponto final. Então, acho que a gente andou. É, não sei se a gente andou, e talvez plugando com o episódio anterior, se a gente andou só no na nossa bolha. Se eu posso estar ali na minha bolha e falar assim, pelo meu filme da minha bolha, acho que a gente evoluiu, andou. E aí eu acho que é evoluir mesmo, evoluir, porque a gente está buscando esse feminismo que sua filha fala, da equidade desse lugar e tudo mais, a gente estamos debatendo, mas pode ser de novo só da minha bolha. Porque há pouco tempo atrás tinha um presidente que gritava que ele era imbrochável, incomível, e tinha uma galera aplaudindo. Então, era uma tentativa de um macho alfa com perspectivas freudianas para serem debatidas profundamente na análise. É, e tem uma galera, homens e mulheres, aplaudindo aquele tipo de comportamento que, eu falo, na minha bolha, eu posso na minha bolha, é horroroso, né? Não sei, fico pensando um pouco nesse lugar. Será que é meio a bolha? Será que não é a nossa bolha? O filme tá andando para Eu todo acho que é mundo? bolha. Eu acho que é bolha, Lê. Assim, talvez eu seja o mais pessimista dos três aqui nesse sentido. Eita! Eu não acho que a gente está num bom caminho. A gente vê um monte de feminicídio acontecendo. A gente vê um monte de mulher sendo morta porque os homens acham que são donos das mulheres. Isso em 2026, para mim, assim, não faz o menor sentido, né? Se não faz sentido hoje, não fazia sentido há 40 anos atrás, hoje faz menos sentido ainda. É, isso não acontece só fora das nossas bolhas, acontece muito dentro também. Muitas vezes a gente vê é, pessoas do nosso entorno que às vezes não são necessariamente familiares, mas que têm relações tóxicas com homens tóxicos e que os Uhum, homens se veem no direito de mandar ou desmandar, de dizer que roupa que a mulher tem que usar, de dizer quando ela vai sair, quando não vai sair, se vai sair sozinha, se não vai sair sozinha. Então, assim, tem tanta coisa para ser mudada, tem tanta consciência, tem tanta masculinidade que precisa ser revista, porque a gente tem um modelo de masculinidade hoje que ele é muito ruim, assim, sabe? Ele é muito torpe, ele é machista, ele é misógino, ele é possessivo, né? Ele é um modelo de masculinidade onde a mulher ela é um produto que o cara tem e que muitas vezes se ele não pode ter, ninguém vai ter e ele vai lá e mata a mulher e acabou, entendeu? Então eu acho que eu não vou assim dizer que eu tô otimista com o que eu tô vendo hoje, porque eu não tô, sabe? Eu e acho que a nas gente empresas, né, Fabrício? Tem o lance das mulheres, uma fala que eu acabei de fazer com você, inclusive, agora, de interrupção da fala das mulheres, né? O homem muito, atua muito forte nesse lugar da mulher, e ele corta e dá valor, foca nas falas dos homens. Isso é muito forte, né? tem muito disso. Tem, além das mulheres interrompidas em reuniões,
A gente tem Tem um um lugar termo de para isso. que Como chama esse termo? Tem um termo em inglês que eu. mentorrupting, Tá. mentorrupting. Tem um lugar também que, assim, tem Eu o tenho uma homem e uma empresa. mulher numa empresa, os dois são líderes, né? O homem, se os dois têm o mesmo comportamento, um comportamento assertivo, né? Que geralmente é o que a gente diz para o homem de fato é assertivo, mas para a mulher é mandona. Ah, ela é muito nervosa, né? Então, assim, existem violências sutis que acontecem dentro das empresas com as mulheres o tempo Uhum, inteiro. E a gente às vezes naturaliza isso mesmo. E esse lugar uhum, a gente precisa de consciência. E é uma consciência que, assim, é até engraçado três homens estarem discutindo sobre patriarcado aqui, né? E não tem nenhuma mulher. Isso eu acho que é um ponto que a gente também pode pensar sobre isso. De repente fazer um novo episódio depois trazendo uma mulher para falar um pouco sobre isso, sobre o ponto de vista dela, né? A respeito de tudo isso, que é muito mais relevante do que o nosso ponto de vista, mas acho que o nosso exercício aqui é um exercício da gente estar se colocando como homem no lugar de se tornar aliado e reconhecer o quão cagada, né, é a nossa participação como homem na sociedade, assim, o quanto a gente precisa melhorar, o quanto a gente precisa ganhar consciência, conscientizar nossos filhos, nossos netos, enfim, porque se a gente não, não acho fizer que. esse trabalho de É. conscientização as Uhum, coisas não vão mudar. Tem que mudar uhum, desde pequenininho, assim, né? Mostrando desde de pequeno para criança, tanto para o menino ou para a menina, esse lugar da uhum, equidade que o Caio trouxe. Se a gente não fizer isso desde criança, a gente vai continuar tendo crianças reproduzindo o machismo. E a gente tem que ser exemplo dentro de casa nesse lugar também. Então, assim, não é um uhum, lugar simples, porque para a gente ser exemplo, sendo que a gente viveu coisas completamente diferentes, a gente tem que se desconstruir muito. É um trabalho enorme, assim. Então, eu não sei se a gente vai uhum. estar vivo para ver, esse patriarcado desmoronando, Ale, mas estamos trabalhando para isso. Tem muito trabalho pela frente. Você não tá otimista, não, Fabrício. Desculpa. Sabe que eu fiquei lembrando, você falou do passado, né? O meu avô, pai da minha mãe, ele era um homem super violento. Então ele batia muito na minha mãe, no meu tio, muito mesmo, com muita violência, e na minha avó, obviamente, né? Tinha amante, tem filho com outras mulheres. E aí, em um determinado momento da história, minha avó foi, foi salva por uma irmã dela que falou assim: vamos fugir daqui. E elas fugiram do interior para São Paulo. E meu avô entrou à época na justiça e ganhou como minha avó tivesse abandono de lar. E minha avó fugiu de Taubaté com uma criança, que é minha tia, com 1 ano e meio no colo. E teve que bancar a família com essa história de um cara super violento, é, muitas violências, que não preciso nem contar, mas são muitas violências, muitas histórias horríveis, tenebrosas. Hoje, e aí por isso que a minha perspectiva do filme talvez seja mais otimista, porque se a história fosse hoje, não teria acontecido isso juridicamente com ele. Ele teria provavelmente ido para parar na cadeia, numa uma hipótese bem Será? concreta para na cadeia. Quantos Eu homens acho que matam mulheres hoje e não são não presos? muitas. Minha avó acho que se livrou de não ter sido morta assim. E aí no fim da vida esse homem virou, porque ele já morreu, ele aceitou Jesus, virou um evangélico, e aí ele virou um homem do bem e foi abraçado por muitos da família como um homem que agora convertido, aceitou a Deus, Jesus e tudo bem. E assim, muita gente passou pano, né? Mas tipo, para mim ficou uma história gigante, porque minha avó ficou, eu sei as marcas que minha avó carregava, das histórias que ela contava para mim desse cara extremamente violento e que ensinou violência para a galera assim, para todo mundo. Por sorte, minha mãe não virou essa pessoa, né? Minha mãe virou outra, pelo contrário, ela virou o oposto disso, né? Só amor, cuidado, carinho, muita atenção para trazer a gente para outro lugar, porque ela não replicou. Meu tio também não replicou esse caminho. Ninguém, nenhum filho dele que eu saiba, replicou o caminho da violência que eles viveram, porque era medo o tempo inteiro. Meu avô mandava eles colocarem a cinta de molho e batia dizendo os pecados que eles cometeram, assim, tipo, você olhou para o lado, você pulou o muro, você brincou com o boné, é, então, e não importava se era menino ou menina, ele descia o cacete porque ele era o machão da história, né? Uhum.
Precisamente por isso, Ale, precisamente por isso eu sou medianamente otimista. Ok, podemos estar caindo Eu na estou armadilha, adorando esse episódio que a gente tem as paletas, as porque paletas. claro que a gente pode cair na armadilha da nossa bolha, mas essa história que você conta da sua avó, ela é relativamente comum quando a gente fala dos nossos avós, dos nossos bisavós, e não estamos apenas falando da violência física, estamos falando da violência emocional, onde ela não tinha Psicológico. absolutamente poder ou até acho que a própria oportunidade de expressar o que ela pensava, né? Tamanha, Uhum, né, opressão que existia uhum, nessa relação de marido e mulher. E a uhum, gente está falando de duas gerações, né? Que dentro da tua ótica do filme e não da foto, pô, é um período curto, né? Do ponto de vista histórico. muito curto. Eu concordo Sim. com o Fabrício. A gente não vai estar vivo para ver essa mudança que a gente almeja, mas que ela, na minha mediana, no meu mediano grau de otimismo, eu acho que ela está em curso, é justamente porque hoje a gente vê uma relação bem diferente, mesmo nos nossos núcleos familiares, né? Enfim, Uhum. a Lê com seus filhos, eu com os meus, enfim, Fabrício também com o núcleo familiar dele, isso vai acontecendo. E quando eu menciono a minha filha, é porque eu imagino que esse sentimento que eu tenho de que as coisas estão mudando, pelo menos estão sendo discutidas, elas estão vindo à tona, eu acho que isso só tende a consolidar. E no momento em que a gente reflete, a gente conversa, a gente analisa, a gente vai naturalmente mudando o nosso comportamento como sociedade, né? Eu, pelo menos, Uhum. penso dessa forma. Eu, quando o Fabrício falou esse programa, Três Homens Falando, primeiro a gente está falando, acho que a Djanira fala, a gente tem lugar de fala também. A partir do mundo que eu tô, meu lugar de fala é esse, né? Eu não sinto um monte de coisa que as mulheres sentem, mas eu tô no lugar de fala e acho que o lugar que eu tô hoje, nesse instante, coloca, acho que nós três, no mesmo lado da trincheira, sabe? Assim, em que lugar da trincheira eu quero estar? Eu quero estar na trincheira que vai buscar equidade. É, é isso, no mínimo. Eu vou buscar equidade. De não tolerar essas violências. É intolerável esse tipo de violência. Intolerável. Eu vou entrar na briga para falar, eu não tolero esse tipo de coisa, esse tipo de fala. Eu acho que é nesse lugar da trincheira a gente está e as nossas vozes são importantes para serem faladas. Como o cara disse, tipo, em casa eu tenho lá minha filha e meu filho. Eu vejo eles são meninos e menino e menina feministas, assim. Eu vejo eles se colocando nesse lugar, os dois, né? Muito fortes, né? Mas no E, mundo e corporativo, Ale, você também vê essa, digamos, as pessoas expressando. movimento. Porque aí é o que mora o perigo, e aí eu começo a ir um pouquinho mais para o lado do Fabrício, né? Porque o que a gente percebe, eu pelo menos, né, nas minhas experiências, é que, no fundo, existe um discurso, e muitas vezes esse discurso ele se molda a uma pressão, vamos colocar assim, né? Mas na hora do vamos ver, a Eu gente. acho que no corporativo o Fabrício pode também falar, obviamente, mas eu vejo que esses movimentos têm acontecido porque são apertados quase pela legislação, pela ESG, pelas questões de governança, um monte de coisa aperta nesse sentido. Acho que não é livre, espontânea vontade. É porque eu tenho que cumprir metas e cotas e dar uma resposta à sociedade em muitos momentos. E aí talvez eu fique ainda no mínimo necessário. A maioria das empresas fica no mínimo necessário para cumprir o que tem que ser cumprido. Não sei se é da natureza de muitos. Deve ter negócio diferente, mas que, nossa, é uma causa apaixonante, vamos fazer, vamos colocar, vamos acontecer. Acho que a maioria faz assim o que precisa ser feito e olhe lá, né? E quando não vira um greenwashing, Eu vou reforçar o meu fala. pessimismo aqui com Ai, dados meu agora. Deus, Fabrício, o que será de nós? Vamos lá. Em 2023, a gente teve uma média de mais de 4 mulheres mortas por dia, segundo Boa. os dados do repositório, é, de um relatório, na verdade, de 7 de março de 2024. Depois eu vou botar esses dados aqui todos na Boa, descrição, boa. tá? É, os dados indicam que em 2025 o número atingiu cerca de 1.518 casos
que foi um recorde, um novo recorde anual desde a tipificação do crime. Isso segundo a Agência Brasil. É, quando a gente fala de violência letal e contextos, a residência das pessoas continua sendo o principal local de risco. A gente está Uhum, falando de 71,6% das notificações de violência contra mulheres que ocorrem em casa. Então, uhum, assim, de novo, né, a importância da gente conscientizar desde quando o garoto é uma criança, né, quando esse homem é uma criança ainda. E em 76% dos registros, o agressor, né, é do sexo masculino. Então, majoritariamente, a gente está falando de parceiros ou ex-parceiros dessas mulheres. uhum. Então, é, eu acho que dentro das organizações, essas coisas acontecem talvez menos, porque existe uma regra muito específica dentro da organização, né? Assim, e o código de ética e uma série de coisas que na maioria das empresas deixam muito claro, né? Que qualquer tipo de violência, seja ela com quem for, você pode estar demitido, né? Por justa causa. Sim. Então, nesse Uhum. sentido eu acredito que as violências contra as mulheres dentro das empresas é menor. Mas né, fora das empresas a gente ainda vive um panorama bastante desanimador, assim. E é fora da nossa bolha, gente, assim. É mais fora da nossa bolha. A gente, feliz ou Então, Fabrício, mas infelizmente, eu às vezes penso se é tão fora da bolha. Eu não sei que bolha como a gente chama, vai dar nome para essa bolha, mas é, muitos casos de violência estão acontecendo aqui em Perdizes, sim, Pinheiros, nas sim. regiões ricas da cidade de São Paulo, E é por isso que estão dentro de sendo casa, noticiadas, né, Ale? é onde mais rola, né? Quer dizer, não é onde mais rola, mas onde rola muito pesadamente. A mãe larga a criança com o vô e o vô violenta a menina, né? Isso É, é muito recorrente e é assustador para manter essa sim. estrutura desse macho alfa dominador. É, É, nas empresas, eu acho que tem uma questão ainda perigosa para a mulher, né? Que é o lance do assédio, né? Do assédio sexual para subir, do assédio moral, como isso é utilizado. Em muitos lugares esse compliance não funciona muito bem, vai saber o que está no canal de denúncia, se age ou não age, depende de onde vem essa denúncia, ficou quieto e aguenta por muito tempo essa história, né? Até a corda uhum, estourar. Então, nesse ponto, eu estou também menos otimista com relação às empresas. Eu acho que ela está sendo pressionada, assim como a sociedade inteira está sendo pressionada, talvez, a se revisitar. Quanto mais a gente falar, mais a gente vai. Antes a gente escondia para baixo do tapete. A minha avó, ninguém acha que falava desses assuntos, não era notícia. Agora é notícia todo dia, todo dia. É assunto assim, quanto mais eu vejo, mais eu vou saber identificar essa dor, né? E as mulheres também podem. Tem canal de denúncia hoje, né? Que as mulheres podem fazer, irem atrás. Tem lei que protege, né? Não que garanta, mas tem, né? A gente não tinha, a gente tem. Então, nesse sentido, o filme avançou. Mas a gente é um país que mata mais LGBT no mundo, que mata mais mulher no mundo. A gente é muito matador, né? Isso é verdade. Mas somos um De um modo país geral, né? De um modo geral, eu acho que a nossa polícia é matadora. Então matador. a gente percebe que isso é um retrato, obviamente, É, do país onde a gente vive e de tudo aquilo que veio com toda a nossa cultura, desde o hum, nosso nascimento. Claro, os episódios de violência são, evidentemente, estão ainda em níveis, enfim, que pornográficos, vamos colocar dessa forma, inquestionável. Mas a gente olha para outros aspectos, porque quando a gente fala sobre o patriarcado e o machismo, e a gente acabou naturalmente tendo diferentes olhares para enfim, para as consequências desse comportamento e estrutura social, eu acabei puxando também aqui alguns números, né? fala Uh, aí, fala. de acordo com o World Economic Forum, 2015, as mulheres em posição de gestão era 25%, em 2024 passou de 28 para 33%. Ok, pode não parecer muito em 10 anos, né? Mas, enfim, a gente pode olhar aí uns 5% de aumento. Mulheres ocupam aproximadamente 27 a 30% dos assentos nos conselhos de administração de empresas no mundo, de acordo com a Organização Mundial do Trabalho. A presença feminina dos executivos mais altos é mais baixa, frequentemente menor que 10%. Eu acho que esse é um indicador, meu, uau, 10% só são CEOs, né? Uh, e acho que de um modo geral, a gente volta naquilo.
que estamos em um momento de transição, do ponto de vista, sobre essa ótica da presença do universo feminino no nosso mundo corporativo, estamos. Por que isso? Eu acho que o Ale trouxe muito bem. Nesse sentido, o capitalismo é selvagem. Eu acho que se a gente não entende que precisamos, aquela história da mão invisível, estão lembrados da Uhum, economia em que o mercado uhum. se autorregula? Uau! Do Adam Smith. Isso é complicado a gente entender. Claro, a gente precisa de, naturalmente, órgãos reguladores, e o governo tem esse papel, e, evidentemente, é um papel importantíssimo, né? Porque, mais uma vez, o capitalismo é selvagem. Então, a gente, infelizmente, não vai estar aqui para ver essas mudanças que a gente tanto gostaria, mas acho que lentamente elas estão acontecendo. Mas E, um óbvio, quarto de mulheres no papel de liderança, você falou aí, de 27%, que é o é, que é de gerentes e CEO, né? diretores. Não, no caso, era 25, eu coloquei aqui gerentes e diretores, não falei nem CEO. Era 25% em 2015 e hoje é entre 28 e 33, 10 anos depois. Um terço. É um É, terço. É muito é, baixo, é muito baixo, né? muito baixo ainda, né? Muito baixo Muito ainda. baixo ainda, muito baixo ainda. Olha E eu só, em acho que algumas grandes empresas, Reino Unido, por exemplo, existem metas de gênero nas diretorias. Mulheres chegam a cerca de 45% em conselhos de grandes empresas que são listadas, né? Isso de acordo com The Guardian, né, que é um jornal super importante. Não tem dados do Brasil, né, Caio? Não, não tem. Eu puxei aqui e está aparecendo apenas dados da Organização Mundial do Trabalho, o World Economic Ah, Forum, a OECD. Deixa eu ver se eu consigo puxar enquanto vocês aí complementam. Mas acho que bom, do Brasil deve estar aí para baixo, imagino eu, não deve ser muito melhor que é, isso. é, é. Deve estar muito melhor que isso, não. Apesar que, por exemplo, eu conversava outro dia com uma empresa multinacional americana que está no Brasil e ela disse que algumas políticas que o Trump descontinuou lá, eles mantiveram aqui. Então, por exemplo, diversidade e inclusão, mesmo com lá tendo caído, e vai ter que cair porque não querem mais, aqui eles sustentaram. Então ela falou, é um esforço desgraçado, mas a gente vai sustentar e vai tentar transformar o Brasil num exemplo das questões. E aí é outro tema, não era só mulher, mas é de diversidade e inclusão. É, então, você tem alguns, e aí, obviamente, dependendo, como o Caio falou, dos países que vão regulando, dependendo do país, ele regula para um lado ou para o outro, né? A gente avança às vezes 5 passos e volta a 8, depende de quem senta na cadeira. Esse é um problemaço, sim. E a gente vai andando um pouco nessa direção. Puxei alguns E dados aqui como é do que a Brasil, gente. Eba, só para ilustrar. Não é? Enfim, fonte Isto é Dinheiro, cerca de 32% das posições de liderança foram ocupadas por mulheres em 2024. Naquele dado anterior era 28,33. Então, nesse ponto está alinhado. Agora, um que está Uhum. abaixo. Segundo pesquisa de consultoria, entre as maiores empresas do Brasil, o número de CEO mulheres dobrou nos últimos anos. Era 3 e passou a 6. Lembrando que no dado anterior era 10%, né? Enfim, a gente está abaixo. Tem outros indicadores aqui em que fica evidente que a gente está abaixo. É a Uhum. nossa sim, herança patriarcal, né? É sim. uma herança cruel, né? Tem uma herança grande é de muita coisa para a gente rever. Eu lembrei de um ponto para a gente ir direcionando para o caminho. Eu sei que o Fabrício vai querer saber dos três horizontes, mas assim, tem outros mitos no Brasil, né? O Fabrício trouxe esse mito da mulher de casa, né, que cuida, né, que a gente foi construindo na sociedade, da mulher. A mulher é a cuidadora e o homem é o que vai caçar. Tem outros mitos pensando, expandindo um pouco do país cordial, né? Que é uma interpretação do Sérgio Buarque de Holanda, que ele fala no Raiz do Brasil, da gente entender que o Brasil é um país cordial, então a gente não vai entrar nos conflitos e que a gente é um país de muita paz e harmonia. Mesmo assim, o país está mais matando todo mundo, né? A gente vai construindo os mitos do Brasil que são muito loucos. O mito da democracia racial, de que todos vivem bem em harmonia, que é uma maravilha isso aqui tudo. Mas a polícia praticamente só mata preto e pobre e periférico e mata sem dó nenhuma. Então, a gente tem muitos mitos para serem desconstruídos do país ainda, uma cacetada de mito para ser pensado, incluindo essa história da mulher, obviamente. Meus amiguinhos, que horizonte saímos dessa prosa cabeça que tivemos hoje aqui, hein? Mas eu acho Uau, que hein? cabeça é relevante.
Vai, Eu acho que a gente Fabrício. podia perguntar o que a gente pode se comprometer a fazer, né? O que a gente já se compromete a fazer Boa, para a boa. gente ser aliado dessa luta antipatriarcado, né? Na trincheira. Que faremos ao lado da trincheira? Fala aí, Fabrício, e você? Você que puxou, responde. Eu acho que o meu trabalho, ele é um trabalho de trabalhar no campo da psicologia, né? Que é onde eu consigo atuar mais forte, na psicologia, ou em sala de aula, é, informando, né? E trazendo essa consciência para os homens do quanto é importante que eles se autoconheçam e entendam, o papel deles, né? Nesse, nesse ciclo que é um ciclo nocivo para as mulheres, assim, né? Para que de alguma forma a gente consiga, enquanto homens, olhar o que a gente pode mudar, o que a gente precisa mudar, né? Uhum. Aproveitando esse gancho desse último comentário do Gostei. Fabrício, meio na esteira daquilo que supostamente o Gandhi disse, mas a gente sabe que não foi bem essas palavras que ele usou, mas aquela história de ser a mudança que você quer para o mundo. Ou seja, acho que o nosso papel é justamente esse. Eu enxergo o meu papel basicamente em dois núcleos. O meu núcleo familiar, que é o meu papel de pai, meu papel, enfim, Uhum. de, Uhum. de educador, e realmente a Uhum. gente puxar essas conversas naquilo que a gente acredita Uhum. como valores que são fundamentais no nosso núcleo familiar. E também no nosso núcleo social, né? Eu acho importante isso, onde nas nossas rodas de conversas e amigos, Uhum. e a gente sabe que evidentemente é natural, né? Mais uma vez, parte da cultura. Eu tenho, fica evidente que eu tenho amigos que naturalmente têm posições, evidentemente, enfim, que são posições muito mais do lado machista, né? E eu até entendo o contexto, justamente em função de como foi criado, enfim, muito rígido e isso, aquilo, ainda que isso não possa ser utilizado como desculpa, é importante lembrar, mas em que a gente também ali está conversando, e eu acho que o importante é isso, é trazer à tona, é refletir e principalmente conversar. Vou pegar a esteira dos dois aqui. O Fabrício, eu acho que ele conversa com uma coisa do letramento, né, Fabrício? Em vez de você falando, vai ser assim, qual o letramento que eu vou trazer para a minha vida com relação à minha postura frente aos desafios do mundo que se apresentam e não aceitar algumas coisas. Então, entender como eu quero estar letrado nessa trincheira, né? Para poder Igual você falar fez com a sua sobre. filha, né? Também de não se calar, isso é super legal. Então, vou me calar e ficar. E ela, eu aprendo com eles muito, né? Ó, isso aqui você foi racista, que você foi não sei o que lá. Então eu vou aprendendo toda hora, e levando minha chapuletada e vou aprendendo com isso, não vou negando. Falo, que bom que eu estou educando vocês para isso, né? Para eu também levar umas porradas para eu aprender que, tipo, tô no, que bom, tô no caminho certo. Toda vez que eu levo uma porrada no sentido, pô, pai, agora você foi não sei o que, eu acho bom, não acho ruim, porque quer dizer que está numa boa direção. Outro ponto que eu queria trazer, a gente tem feito aqui, eu tenho feito com o Fred, que é um amigo meu, não sei se você conhece o Fred, o Fabrício, o Caio, acho que não, mas Isso. o Fred Barão, eu tenho feito com ele algumas rodas sobre masculinidades aqui na Síntese, uma vez por mês, gratuitas, e tem sido um papo que passa um pouco desse lugar, sabe? Quais são as masculinidades, no plural, assim, que homem é esse? E uma galera que eu não conhecia, é um grupo muito diverso, e acho que é um papel social importante, assim, de querer. Toda vez que eu venho, me revisito demais, assim, aprendo muito com o grupo e fortalece. Posso até deixar o link das rodas aí para quem quiser uma hora, ou como homem, se inscrever e vir participar. Eu acho que vale a pena. Eu acho que esse é um papel que dá para contribuir com a sociedade. E, pessoalmente, eu reforço esse lance do letramento, tá buscando a gente se letrar o tempo todo. E não usar como pretexto, eu fui criado por um pai assim e você desse jeito. Não, tipo. Aí eu lembrei de uma última coisa, assim, me empolgo no final para variar, que é a história. Quando a gente está numa roda com homens, que eu acho que o Caio trouxe isso, né? E que tem uma fala machista, homofóbica, racista, quando eu escolho me posicionar e quando me calar, né? Eu acho que eu tenho feito cada vez mais esforço de falar, de posicionar. Falar assim, cara, isso é intolerável, desculpa. Porque às vezes eu tô em Tem uma roda de homem frase que eu. muito boa, Fala aí, que fala aí. ela se aplica ao racismo, e que eu escutei outro dia e eu não esqueci mais, que ela diz o seguinte: se um racista se senta à mesa com 10 pessoas
e ninguém Uhum. diz nada, então nós temos 11 racistas à mesa. Essa é uma frase que veio da política, se eu não me engano, tinha a ver com nazismo essa frase. Ela não é ela nasceu com outra conotação, mas é a mesma história. Se um fascista está na mesa e você está do lado dele, você também é fascista, né? E calado, né? Eu acho que é a mesma coisa. Então, quantos grupos de homens já participei num churrasco e que os caras começam a piadinha, aquela mulher lá, você fica falando, nossa senhora, meu Deus, né? Sério? Né? Umas coisas absurdas e que acho que a gente tem feito esforço. Tem que falar, não posso ficar quieto. Cara, meu, Tem que sério, falar. nós estamos em 2000, tem que falar. E mesmo que se falar, signifique, Ale, se retire do churrasco, porque você não é pessoa Uhum, bem-vinda aqui. uhum. Ou eu sabendo que vou encontrar um grupo desse, não vou para esse evento mais. Não vou, porque Sim, não me sim. faz bem ir para um evento desse, porque eu estou encontrando uma bolha que eu não quero viver. Meus meninos, meus fofinhos, meus queridinhos, gostosinhos. Fabricinho, meu amor, manda beijinho pro titio. Manda. Eu vou mandar um beijo para o meu professor Paulo Reis, Hum, que é um querido, e que hum. foi meu professor lá no começo da faculdade, e que me ajudou a pensar muito em várias questões sobre preconceito e patriarcado e tudo que você pode imaginar, assim. Então, é um Hum. professor muito querido que eu levo ele para sempre no meu coração. Beijão pro Paulo. Beijão, Paulo. Caio. Vou mandar um beijo para minha querida e amada esposa, né? Porque eu ando falando dos meus Eita. filhos, então, Andréia, meu amor, beijos. Nossa, que momento romântico, hein? Romântico. Opa, romântico, bonito. Bom, não mando mandar beijo pra ninguém porque eu sou um macho alfa. É, eu não mando beijo, não mando abraço, eu dou porrada. Desculpa, me lembrei. Macho Alfa, não sei se vocês viram a série no Netflix Sim, espanhola, eu acho que ela aborda de uma forma humorística vários aspectos, obviamente sim. de uma forma superficial, mas pelo menos tocando a superfície do que a gente discutiu aqui. É legal, é divertido. Eu assisti, é Divertido, divertido. divertido. Tem umas coisas meio sem noção, mas é Tosca, legal. né? Exatamente, mas tudo bem. Eu acho que sempre é válido, vale bastante a pena. Meus queridos, eu quero agradecer o episódio de hoje, foi maravilhoso, fantástico. Não tem como um episódio como esse chegar de graça na humanidade com tanta sabedoria. Mas é o caminho que encontramos. Chegar disponível nas redes, nos tocadores do Brasil. Spotify, YouTube e companhia. Fofinho, sigam a gente no Três Horizontes no YouTube, também no Spotify, estamos juntos, siga, compartilhe, mande para seus amiguinhos, aqueles garotinhos que fazem crossfit. Mande para eles vão gostar de ouvir a gente. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Valeu, galera. Até a Tchau, tchau, próxima. tchau. Se Até a cuidem. próxima. E tchau, tchau.